Mas já que o assunto é capitalismo, vamos continuar na onda daquilo que o capitalismo precisa para existir. No caso, exploração da força de trabalho, escravização de seres humanos. A gente tem acompanhado, nas últimas semanas, os casos cada vez mais frequentes de trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Agora, mais uma manchete muito impactante, dessa vez 212 escravizados na produção de cana em Goiás. Eu repito o que eu falei na semana passada. Não é curioso que bastou os órgãos fiscalizadores voltarem a trabalhar com o fim do governo Bolsonaro para que a gente tivesse a explosão de casos de trabalho análogo à escravidão. Isso vem acontecendo sistematicamente, o que sugere que nós tínhamos, até o final do governo passado, uma lógica de estímulo, de vista grossa a esse tipo de trabalho. Por isso que cada vez mais nós estamos vendo casos como esse. E isso revela uma outra face que é indissociável do capitalismo. O capitalista, se ele puder, se ele tiver a mínima chance de escravizar pessoas para aumentar a sua taxa de lucro, ele vai fazer isso. Sem sombra de dúvidas, ele vai fazer isso. Essa legislação trabalhista aprovada aí nesse processo de destruição de direitos que a gente vem atravessando desde 2016 para cá, foi mais uma coisa criada para facilitar a exploração de trabalhadoras e trabalhadores em condições análogas à escravidão. E essa manchete não foi a única manchete aterrorizante dessa semana nesse sentido. Uma matéria que nós vimos também, bastante impactante, é o caso dessa adolescente resgatada, né, lá no garimpo clandestino instalado nas terras Yanomamis, que confessou chegar a fazer até 16 programas por noite. Né? Então, assim, uma outra característica também do capitalismo. Né? Então, o capitalismo ele abusa ainda mais das mulheres, transforma as mulheres frequentemente em objetos, e é por isso mesmo que a gente tem que não só denunciar, como repudiar esse sistema que reproduz isso. Nós temos que ter a consciência que esse tipo de situação, ela é inerente ao capitalismo. Inerente. Esse tipo de situação é inevitável. De modo que a única forma de acabar com esse tipo de situação é acabando com o capitalismo. A gente não pode tapar o sol com a peneira, porque nós estamos em 2023, nós estamos falando de escravidão, de prostituição, nós continuamos falando dos mesmos problemas que existem desde a gênese do capitalismo, lá ainda do século XVIII para o século XIX. É impressionante como essas coisas são recorrentes porque elas são estruturantes no capitalismo. De modo que você pode ter mais ou menos fiscalização a depender da conjuntura política. E a depender da conjuntura política, nós vamos ter mais ou menos casos desse tipo. Mas o interessante é que a gente saiba que esse tipo de caso não vai desaparecer enquanto a lógica do lucro a qualquer custo, que é a lógica do capitalismo, for mantida. E o mais engraçado é que, diante de tantas denúncias, o que a gente também viu nessa semana, né? O deputado Príncipe, que é uma coisa até bizarra, né? É o Luiz Felipe de Orleans em Bragança, né? Acho que aí faltou aqui um pouco mais de inspiração em Robespierre, né? Para que nós não tivéssemos ainda exemplares por essas terras dos Orleans e Bragança, né? Que são, assim, o símbolo máximo da classe parasitária que nós já tivemos. Pois bem, um príncipe que é príncipe de nada, herdeiro de trono algum, mas que reivindica uma história de um passado escravocrata, está aí tentando defender as empresas que abusam de seus trabalhadores, os colocando em condições análogas à escravidão. Exatamente isso. O tal deputado príncipe de coisa nenhuma está tentando acabar com o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão responsável pela fiscalização do trabalho escravo no Brasil.
Então veja, diante de tantos casos, né, de exploração de trabalho escravo, o que esse infeliz faz? Sai em defesa das empresas que estão escravizando pessoas. Isso também é muito típico, porque esse tipo de representante é o tipo de representante que ascende ao parlamento burguês. Quando a gente fala em democracia, a gente tem que pensar nessas coisas. É muito difícil para os representantes da classe trabalhadora chegarem numa posição de poder como a de um deputado. Entretanto, deputados que representam os interesses da classe dominante, da classe patronal, da classe escravocrata, esses frequentemente ascendem politicamente. E esse é um debate que a gente sempre tem que fazer junto com a classe trabalhadora, quando a classe trabalhadora começa a ser iludida pela mídia de massa, pelos políticos burgueses, com palavras em alusão à democracia. Liberdade e democracia são frequentemente utilizados como ferramentas ideológicas contra o trabalhador a fim de fazê-lo crer que vive-se em um país democrático. Que tipo de democracia é essa onde nós temos um deputado lutando para a defesa das empresas acusadas de prática de trabalho escravo, tentando acabar com o órgão fiscalizador responsável por combater o trabalho escravo? Isso, gente, é a síntese da democracia burguesa. E é por isso que a gente tem que sempre fazer esse tipo de denúncia para explorar esse tipo de contradição. Como assim? A gente vive numa democracia se os representantes políticos não defendem os interesses do povo. Que democracia é essa? Bom, essa é uma democracia apenas para a classe dominante. Então, a pergunta não é se há democracia ou não há, mas democracia para quem? A democracia que a gente vive não é para nós, classe trabalhadora. A democracia que a gente vive é democracia para a classe dominante. Para nós, é a ditadura da burguesia.